Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já chegamos aqui na 10ª lição, já estamos aí na reta final dessa série de 13 livros sobre o livro de Gênesis. E hoje nós vamos estudar sobre Jacó e Israel, essa conversão, essa fase de transformação. E como é uma transformação, nas entrelinhas nós vamos trazer aqui a obra A Metamorfose, uma obra de Franz Kafka, que é um autor que já esteve aqui nas entrelinhas, uma obra de 1915, e vocês vão entender mais uma vez essa ponte literária entre Jacó e Israel e a Metamorfose, ok, pessoal? Bom, nós estamos aqui todos reunidos, o Ricardo, graças a Deus, está aqui, o Alexandre também gravou a parte dele, o Marcos André. Essa lição está sendo lançada um pouquinho atrasada para quem faz parte do grupo, dos grupos Entre Linhas, está sabendo lá por quê, pessoal? Mas logo mais a gente traz mais detalhes. Então espero que você continue firme aí nessa série de estudos sobre Gênesis. Não esqueça do CCC, do curtir, do compartilhar, do comentar, beleza? E claro, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí no canal, acione seu sininho para você sempre ser avisado dos novos conteúdos aqui do canal, ok, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de nós conferirmos aqui os comentários das entrelinhas. Nosso muito obrigado aqui a Alexis, o primeiro a comentar, naquela disputa de quem comenta o vídeo primeiro. Gabriel Belima cita lá Jeremias 4:10, 2 Tessalonicenses 2:11. Não é somente Jacó o enganador, diz ele. Madalena Sabina, meninos, gosto demais mesmo de estudar a lição com vocês. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Edilza Nascimento também, feliz sábado a todos, compartilhando, curtindo, comentando, assistindo. Tenham todos uma boa semana. Shirley Barros, lição abençoada, meninos, vocês são geniais, muito obrigado, Shirley. Walter, muito bom, eu também assisto. Feliz sábado, Deus abençoe, esse nome do perfil do Walter. Maria Lúcia Machado Figueira, amo estudar a lição com vocês, já compartilhado, já curtido, é isso aí, obrigado Maria Lúcia, todo sábado comentando. Vera Alves, todo sábado fico esperando e durante a semana vejo de novo umas 2 vezes, gosto muito a maneira como vocês explanam a lição, Deus abençoe grandemente. Benedita Prado, Deus abençoe vocês, irmãos. Natan, feliz semana, essa é a primeira vez que assisto. Natan, assiste e já comentou, Natan. Então, seja muito bem-vindo. A Sandra Bittar já desejou boas-vindas ao Natan. Então, que você continue aí curtindo os vídeos. E lembrando, Natan, que nós temos as séries, tá? Temos todos aí 9 vídeos sobre Gênesis, tá? Se você é convidado aí a assistir lá desde Gênesis 1, a gente começou, 1:1. Joivaldo Santos, Campo Mourão esfriou demais, vi no jornal, gostei muito da lição 8, obrigado, vamos curtir e compartilhar. Joivaldo, Paraná inteiro aqui, esfriou bastante, tivemos aí temperaturas negativas aqui. A Helena Saraiva, saúde Alexandre, CCC, fui até o segundo Marcos, obrigado Helena. Esmeralda Viana é minha sogra lá de Maringá, um abraço, a assistir, compartilhei, curti, já comentei, fui até o final, muito obrigado por mais uma lição, Deus continue abençoando. Denis Wilson Bizarri também, ótimo conteúdo, irmãos, que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, obrigado Denis, e Deus tem abençoado. E aqui nos comentários das entrelinhas, a Sandra Bittar não só deixou boas-vindas ao Denis, mas também comentou aqui, oi meninos e a todos da família Entre Linhas. O estudo dessa lição, como sempre, foi demais. O Marcos abriu com chave de ouro, quando aborda aspectos sobre a verdade, nos fornece momentos de reflexão com a seguinte fala, a verdade resiste ao tempo. Considero que, como cristãos, somos privilegiados, pois sabemos e conhecemos a verdade que é Cristo. Contudo, muitos duvidam que a verdade que o mundo apresenta exista e que não vale a pena buscá-la ou amá-la. Interessante que estudiosos apontam que a verdade não é fruto da opinião humana. Na Idade Média, a verdade era que a Terra era plana, ela é redonda e não está nem aí para a opinião dos homens. Outro destaque muito feliz na fala do Marcos é: aquele que não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Mais uma vez nos leva a Cristo, lá em João 14:6. Muito legal também quando o Ricardo aprofunda as explicações dos termos, dos nomes, ampliando o nosso entendimento sobre as Escrituras. Ela diz que a IASE de Botafogo, Rio de Janeiro, retornou às aulas do hebraico bíblico para todos que têm o desejo de aprender a estudar a Bíblia. Então, pessoal aí do Rio de Janeiro, a IASE de Botafogo,
né, está convidando você aí para um estudo, né, sobre hebraico bíblico. Então, né, quem é do Rio, procure aí nossa amiga Sandra Bittar, ela tem mais informações. Desejo de todo o coração pronta recuperação para o Alexandre, pois melhor ele está participando, mesmo que distante, do que não vê-lo na apresentação da lição. Muito agradecida pelo empenho de vocês no cuidado no preparo da lição. Deus abençoe vocês, família grande entre linhas. É isso aí. Muito obrigado, Sandra Bittar, pelo carinho, por sempre deixar, né, seu recadinho aqui para nós. Marinalva Ferreira. Oi, gente querida, estou vendo que vocês estão bem. Obrigados. Vocês estão recebendo frio e nós aqui quase recebendo o verão. Graças a Deus, mais uma lição cheia de exemplos. Apesar de nossos pecados, Deus não deixa de nos abençoar. Meninos, fé em Deus, porque esse canal é uma grande bênção para todos nós. Abraço desde Astúrias, Espanha. Chegando o verãozão aí, né, Marinalva? Wagner Veras, maravilhoso. Hashtag fui até o segundo Marcos, lá o finalzinho. Hilda Pinheiro, mãe do nosso querido Ian, aprendendo muito com vocês. Revendo de madrugada no plantão. Pati Santos, olá entrelinharianos, nessa briga de quem manda mensagem primeiro, eu nem me meto, a Pati fala, mas sempre comento para divulgar esse canal fantástico. Dom Casmurro é um queridinho da literatura, como professora de língua portuguesa, ó, nossa amiga Pati, sou suspeita, mas estou amando esse quadro das entrelinhas com a literatura secular. Legal, hein, Pati? Entendeu a ponte, né? Erlo Maske, é isso? Deixa eu ver, isso mesmo. Erlo Maske, ele diz assim: teóloga, estudiosa de Deus, profetisa, escritora norte-americana, Ellen White. Prefiro o termo espírito de profecia. Legal, Erlo. A maioria dos livros da Bíblia o autor não se identifica. Penso ser proposital, uma vez que não interessa a opinião pessoal de quem quer que seja. O importante é o texto inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Deus. O humano não faz falta na autoria. Deus abençoe. Obrigado, Erlon Musk, pelo seu comentário. E ainda aqui nos comentários das entrelinhas, João Cavaco, Deus seja louvado, obrigado pelo testemunho e que ajude este mundo em conflito aceso. Né? Nós achamos aí que ia ser só uma semana de guerra, né, pessoal? Muitos acharam, estamos aí já há meses em pleno conflito. Ele coloca aqui no comentário dele: a família disfuncional, o engano, fuga e compromisso. E também ele coloca aqui, deixa eu só achar aqui a outra seção, e ele conclui, né, com crescimento e desenvolvimento. E aí ele, né, pergunta até onde vai os crentes nas relações com os descrentes ímpios. E ele fala aqui sobre a relação de Jacó com Labão, sobre o enganador que nós estamos estudando, tornar-se, né, um enganado e ter aí que esperar alguns anos para realmente ficar com a sua querida, né? Teve aí que esperar Raquel por alguns anos. E enquanto não tinha Raquel, tinha Leia. E aí o João Cavaco comenta aqui as experiências e os aprendizados. Muito obrigado, João Cavaco, né, pelo seu comentário. Ele é lá peregrino da IASE de Lisboa, lá em Portugal, na União dos Estados Europeus, lá em Simão. Temos ainda muitos comentários hoje, estamos gravando um pouco atrasados, vocês sabem por quê, lá do grupo Entre Linhas, né, povo? Está melhor, Alexandre? A Paty pergunta e, claro, já tem a resposta aqui, recuperado já, Paty. Ele está bem, inclusive já gravou essa lição, então essa lição tem sim o Alexandre. Perseverança e paz é o perfil. Diz assim: então você acha que Deus nem sempre lhes revelava? Diz a pergunta dele, né? Rosalvo Miranda, yes, segundo Marcos 2 vezes. Ilza Viana também, outra parceira do canal. CCC, feliz sábado, estou terminando de ouvir nesse início da manhã. Deus nos abençoe a todos, os que vamos passar a lição e os que vão ouvir nas classes ou virtualmente. Eita, melhoras aí, Alexandre. E o último comentário de hoje, Cláudio Luna, que Deus te abençoe. Tira essa dúvida, Jacó devolveu o dízimo a Deus na pessoa de quem? É a pergunta aí. Então, pessoal da família Entre Linhas, tirem a dúvida aí do nosso amigo Cláudio Luna. E também, né, Cláudio, aproveitando, né, sua pergunta, no tema de hoje nós teremos algum comentário a respeito do dízimo de Jacó. Vamos lá então, pessoal, avançando agora sim, vamos para o que interessa. Nós temos agora a participação aqui do Marcos André, nosso amigo aqui que aparece, e ele inicia então o estudo dessa lição com uma oração e já traz para nós aqui o quadro Na Linha do Rodapé. Então, Marcos, mais uma vez é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia junto com você na nossa classe bíblica, na nossa igrejinha virtual, que a cada dia cresce para a honra e glória do nosso Deus. É sempre uma satisfação, especialmente depois da leitura dos comentários. Fico muito feliz ao ver os comentários e saber que
o nosso grupo de pessoas aqui é um grupo tão seleto, né? A gente vê que os comentários são comentários muito bons, comentários realmente que nos enriquecem. Então, muito obrigado a você que comenta, muito obrigado a você que participa de alguma forma aqui dessa nossa igrejinha virtual. Antes do estudo, como sempre, vamos orar ao nosso Deus pedindo a orientação do nosso Pai. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de reunir um grupo tão especial aqui para estudar a Tua Palavra. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal e principalmente nos instruindo na Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito esteja nos visitando para que possamos, Senhor, anular o nosso eu para que somente a Tua vontade prevaleça. Te pedimos que o Senhor nos supra em todas as nossas necessidades, ao visitar cada lar, cada pessoa que nos acompanha, que o Senhor também faça com que todas as necessidades sejam supridas e que, enquanto estivermos aqui, Senhor, possamos viver plenamente o Evangelho, para que quando Jesus Cristo voltar, possamos ser contados entre aqueles que estarão salvos para toda a eternidade. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a lição dessa semana fala sobre Jacó e Israel, né? Jacó sendo aí transformado em Israel a partir da luta, da sua penúria ali com o anjo, que era o próprio Deus, né? Nós vemos posteriormente que esse anjo, ele era o próprio Deus. E já na parte de domingo, nós encontramos ali o título Lutando com Deus, e fala de Jacó saindo da terra de Labão, né, saindo lá do meio da família de Labão, indo se estabelecer em Canaã. Então Jacó vivia um interlúdio, né, ele estava se desfazendo da sua vida anterior, da sua vida pregressa, para buscar a Canaã. Então isso pode ser associado com a nossa própria vida, né? Nós estamos nos desvinculando da nossa vida anterior, do mundo em que nós vivemos, e aguardamos Canaã, mas não chegamos lá ainda. Então estamos como Jacó, nesse interlúdio, nesse pedaço aí de caminhada até a terra prometida. Então isso nos associa diretamente a esse momento da vida de Jacó. E nós vemos aqui como que Jacó passou por esse momento, né? Se agarrando com Deus, pedindo a Deus a sua bênção, pedindo que Deus não o abandonasse, né? E qual tem sido a sua experiência em relação à luta com Deus? O que significa isso? E por que às vezes é importante? Deus é sempre melhor do que lutar contra Deus, né? A experiência de Jacó nos mostra do que lutar contra Deus, né? A experiência de Jacó nos mostra ali que a carne saiu ferida, mas ele saiu fortalecido daquela luta, né? Então estar com Deus muitas vezes é isso, é anular a nossa carne, é a luta diária para anularmos a nossa carne, né? E a cada toque de Deus, né, a gente vai sendo anulado, a nossa força carnal vai sendo anulada para que Deus prevaleça, para que Deus mude a nossa história, mude o nosso nome. Então precisamos disso diariamente. Lutamos com Deus em oração, pedindo a Deus que nos tire os nossos preconceitos, as nossas ideias, que nos tire, que tire de nós, né, o nosso desejo de pecar, e aos poucos Deus vai nos transformando e nós vamos nos tornando mais parecidos com o nosso Salvador. Então essa luta ela deve ser diária para que Deus possa fazer transformações diárias em nós, né? Na parte de segunda-feira fala sobre o encontro com o seu irmão, com o seu irmão Esaú, né? Então ao caminhar, né, na direção de Esaú, primeiro o encontro com Deus, né, mostrou que ele havia sido perdoado, e depois o encontro com Esaú também demonstra isso, né? E ao ver a face do seu irmão, né, e se sentir perdoado, era como se ele tivesse visto a face do próprio Deus, né? Aí ele diz aqui: o que você aprendeu sobre a graça de maneira como você lida, né, com outras pessoas, além do Senhor? Pessoas que inclusive já nos perdoaram, né? Então a história aqui de Jacó e Esaú, né, nos mostra que nós podemos ser um testemunho vivo de quem é Deus para outras pessoas quando perdoamos, né, quando praticamos o perdão. Quando Jacó se sentiu perdoado, ele olhou para o seu irmão e disse: eu vejo a face do Senhor, eu vejo a face de Deus em você. Então nós podemos fazer isso também com as pessoas, né?
perdoando as pessoas, sendo amáveis com as pessoas, desenvolvendo o caráter de Deus a cada dia no relacionamento com as pessoas, né? Certamente nós fomos perdoados, né? Então sempre que nós reconhecemos que somos pecadores e que somos necessitados de perdão, isso nos capacita a receber também o perdão de Deus, né? Porque isso nos mostra que nós nos arrependemos. Então aquela pessoa que nunca perdoa é como se fosse uma pessoa dizendo assim: eu nunca errei, por que eu preciso perdoar alguém? Eu nunca erro, né? Então todos nós que perdoamos, que necessitamos de perdão, também devemos oferecer perdão, porque somos todos assim, né? Somos todos pecadores e falhos. Na parte de terça-feira fala sobre a violência contra Diná, né? Então a história é uma história muito estranha, né? Os personagens eles se alternam entre pessoas boas e pessoas más, né? Em um momento o cara está fazendo um ato de violência, um ato de abuso contra a menina, daqui a pouco ele está se arrependendo, é um homem apaixonado, né? Então a mesma coisa a família de Jacó, que deveria representar Deus, deveria pregar sobre Deus ali naquela região, mas em determinados momentos eles são maus com aquelas pessoas, né? Saqueiam, eles são vingativos, né? E nesse contexto assim de personagens se alternando, o autor pergunta assim: nesse relato vemos engano após engano, bem como atos de bondade e graça. O que isso nos diz sobre a natureza humana? A virtude e o erro, né, caminham muito juntos, muito próximos quando se trata de ser humano, né? Em algum momento está sendo virtuoso em determinada situação, ele pode também estar praticando atos de maldade em outros momentos. É por isso que nós jamais devemos confiar na nossa carne, jamais devemos confiar nas nossas capacidades para que a nossa vida espiritual progrida, né? Nós devemos estar sempre lutando com Deus, sempre agarrados com Deus, para que a nossa vida espiritual tenha algum avanço, né? Porque se a nossa salvação depende dos nossos atos, depende daquilo que nós fazemos, nós somos esses personagens aqui, né? Que ora estão do lado de Deus e ora estão praticando justiça própria e ora estão praticando vingança, né? Então não devemos confiar jamais na nossa própria natureza. A parte de quarta-feira fala sobre a idolatria, né? Que mesmo entre o acampamento de Jacó havia ídolos, né? Havia ali coisas que não eram aceitáveis para Deus, e Deus pediu, ao fazer uma reforma espiritual, Deus pediu que fosse tirado deles as joias, né? Os pendentes e os próprios ídolos que eles carregavam, né? E Jacó obedeceu prontamente. E aí a pergunta que fica aqui no final é: de que maneira sutil a idolatria pode entrar em nossa vida? O que fazer a esse respeito? Então nós podemos idolatrar a nossa própria igreja, idolatrar a doutrina, idolatrar cargos, idolatrar títulos, né? Então a pessoa quer demonstrar publicamente quem ela é, idolatrando a si mesma. Então esse tipo de sutileza pode estar acontecendo com todos nós a todos os momentos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as idolatrias modernas e com as idolatrias que entram mesmo entre aqueles que não se prostram diante de imagem, mas muitas vezes nós idolatramos a nossa própria imagem no espelho. Esse é o maior perigo que nós temos, né? O perigo de construirmos um Deus, construirmos uma religião que seja a nossa imagem e semelhança. É a igreja daquilo que eu gosto, a igreja com aquilo que eu quero, a igreja de acordo com o que eu penso, né? Aqui na parte de quinta-feira fala sobre a morte de Raquel e fala sobre diversas circunstâncias que aconteceram nesse contexto, né? Ali traição, medo, engano e coisas comuns que acontecem conosco também em todos os momentos, né? E o autor pergunta nesse contexto: apesar do erro humano, os propósitos de Deus serão cumpridos. Imagine o que aconteceria se as pessoas cooperassem e obedecessem. De modo muito mais fácil, com menos sofrimento, estresse e demora, a vontade divina seria realizada. Concorda? Sim. Sempre que nós tomamos um atalho para buscar os nossos próprios interesses ou buscar chegar mais rápido a lugares que o próprio Deus às vezes planejou para nós, né? Mas nós
queremos atingir esses lugares através de atalhos, através dos nossos próprios méritos, né? Nós atrasamos o plano de Deus. Nós vemos muitas histórias na Bíblia, né, em que as pessoas têm que voltar ao seu local de partida, né? Elas saem para cumprir uma missão para Deus, mas elas, em determinado momento, elas se desviam do caminho, aí tem que voltar lá ao local de partida para começar tudo de novo. Então, muitas vezes isso é doloroso, né? Esse retorno é muito doloroso. Então, nós precisamos cuidar muito da nossa carne, cuidar muito para que isso não aconteça, para que o mais rapidamente possível possamos cumprir, nos entregar nas mãos de Deus para cumprir o plano de pregar o Evangelho a todo mundo, né? E ver Jesus Cristo voltando. Do contrário, tudo que nós fazemos é zelo próprio, né? Tudo que nós fazemos, por mais zeloso que seja, se é destituído da vontade de Deus, se está fora dos planos de Deus, isso é apenas zelo próprio, autoadoração. Então nós precisamos continuar caminhando com Deus, precisamos continuar a nossa jornada com Deus, mortificando a nossa carne, mesmo que, como Jacó, tenhamos que sair feridos dessa batalha, mas para que Deus prevaleça e os planos de Deus sempre prevaleçam. Que Deus nos abençoe. Termino aqui essa minha participação e volto lá no final com a parte de sexta-feira, que está muito interessante hoje. Então vá até o final para que possamos discutir juntos aquelas perguntinhas de sexta-feira. Um abraço e bom estudo a todos aí. Valeu, Marcos. Então agora, pessoal, dando continuidade aí na nossa doxologia, chama aqui o Ricardo, graças a Deus está aqui, bem, e ele vai então trazer para nós na ponta da linha de sábado, de domingo e de segunda, e também vai trazer para nós nas entrelinhas aquela ponte literária entre Jacó e Israel e o livro A Metamorfose. Então, Ricardo, chega aí que agora é a sua vez. Olá, pessoal. Então vamos chegar agora à lição 10. E o tema é Yaakov e Israel. O Jacó e Israel. O verso, gente, o verso áureo, o verso principal, né, o central da lição dessa semana, está lá no Bereshit, no Gênesis 32, 28. Fala o seguinte: então disse, não chamará mais o teu nome Yaakov, mas Israel, pois lutaste com Deus, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceu. A expressão hebraica aqui, utilizada para em Israel, tem um elementozinho prefixal conectado antes, e lutou ki sarita. E por que eu falei dessas duas expressões hebraicas? Pelo seguinte, gente, é muito comum falar que Israel significa luta. Luta é rive, luta, peleia. E muito comum falar que o Ra seria lutar. Não, Ra é pecado. Então não tem esta conotação. O nome Israel, ele é composto por letras que se relacionam com o verbo yashar, que seria retidão, e El, Deus. E tem todo o sentido com o texto e com o nome Yaakov. Nós vemos, ainda vou voltar no verso, mas nós vemos no sábado que fala sobre isso, gente. Fala que Jacó, o enganador, segundo parágrafo, Jacó, o enganador, tornou-se Israel, um novo nome para um novo começo, que resultaria em uma nova nação com o seu nome, a nação de Israel. O que acontece, gente? Vamos explicar essa questão do nome. A cave, eu já expliquei na semana passada. A cave é uma expressão calcanhar, e o calcanhar é torto, certo? Então essa expressão, dessa raiz, surgiram algumas outras palavras, como o calcanhar é torto,
O engano é típico de pessoas que são tortas. Mas os pais dele não deram esse nome. Ai, que bonito, que bebezinho bonitinho, que carinha de enganador, não é isso? Tem toda uma questão pictográfica que talvez eu não tenha deixado bem explicado nessa hora, mas eu vou deixar agora. Pictografia é o seguinte, é como as letras na língua hebraica elas começaram. Então, para cada letra, ela equivale a algo concreto. O desenho dela equivale a algo concreto. E o Yod é uma mãozinha, é uma mão. E eu falei que as letras, a junção das letras é Iakov. Esse I que eu falei na língua portuguesa, que parece o I no nosso I na língua portuguesa, né? Esse Yod que eu falei do Ya, esse Yod é uma mãozinha. Se a gente tira esse Yod, fica Akov, que seria o calcanhar, que é tortinho, certo? Então nós temos o Yod com a mãozinha e depois todos os restos, a palavra inteira para calcanhar. Então por isso que parece como se ele tivesse sido pego. E Jacó nasceu depois do seu irmão gêmeo Esaú, preso pelo calcanhar. Akav, além de significar o calcanhar, significa pegadas. É como se ele tivesse seguido as pegadas de seu irmão Esaú e nascido depois. Mas essa mesma palavra, em razão do calcanhar ser torto, deu origem a outras palavras. O engano. E Esaú faz um trocadilho na Torá com o nome de Jacó e a palavra em hebraico utilizada para engano. Então, por isso o seu nome é Jacó. Porque Shem em hebraico é nome, mas também é reputação. Então talvez ele estivesse falando ele estaria falando das duas coisas, do nome e da reputação. Foi por isso que vamos pensar numa historinha lúdica aqui. Por isso que papai e mamãe te chamou de Jacó, porque você é enganador. Por isso que papai e mamãe te chamou de engano, porque você é enganador. Mas obviamente que não foi por isso. Nenhum pai faz isso. Nenhum pai faz esse tipo de coisa. Mas tem toda uma construção no texto que se relaciona justamente com essa mudança de nome, para depois ir achar ela, retidão com Deus. Então quando ele encontra a graça do Eterno, assim como Abraão teve tzedakah, ou seja, justiça e caridade imputadas a ele encontrou graça do Eterno. Jacó, quando encontra essa graça no Eterno, ele é aplanado, ele fica reto, ele se torna justo, tzadik. Ele era torto como o calcanhar, ele tinha uma fama de enganador, o Shem é nome e também é reputação, tinha uma fama de enganador, mas a partir de agora a fama dele é de ser reto com Deus, e achar Israel. Com as mesmas letrinhas você escreve essas duas palavras, exatamente as mesmas letras. Então este seria o primeiro ponto. Então a expressão utilizada depois, quando diz que lutou, é saritá. Não é da mesma raiz de Yaakov. Não é a mesma raiz de Yaakov. Essa expressão utilizada para luta aqui não é da mesma raiz. Certo? Então este é o primeiro ponto que nós encontramos aqui no sábado. Há um pequeno resumo aqui no sábado, né, que vai contextualizar onde nós estamos no texto da Torá, que vai falar o seguinte, que agora é a volta de Jacó para a sua casa. Então deu um baita de um salto. Jacó, o que aconteceu? Jacó estava com Labão, e Labão, no caso é da parentela dele, né? Ele fugiu de Esaú, da presença de Esaú. A sua mãe falou, foge porque o seu irmão quer te matar, para a sua vida. E o seu pai falou, não, vá para Arã e case com alguém de sua parentela. Então ele foi buscar alguém da sua parentela. No caso aqui, uma prima. Isso é algo que era comum
naquela época. E ele se apaixona por Raquel, mas Labão o engana, então ele sofre um engano e ele precisa trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos por ter Raquel, e na hora de receber Raquel, ele recebe a mais velha, Léa. E depois, que não era desejado, ele só descobre depois, mas ela já tinha as núpcias, já tinha consumado o casamento, já tinha sido o casamento. E depois ele trabalha mais 7 pela esposa que ele queria. Só que nesse meio tempo só Lia que tem filhos. Só Lia que tem filhos. E há todo aquele conflito entre entre as servas, né? Então, depois quando Lia para de dar filhos, ela oferece uma serva, assim como Sarai fez com Abraão, que Abraão teve o filho com a serva de Sarai, e Agar, a egípcia. Então agora acontece tem o paralelismo, aí nós encontramos também esse paralelismo aqui na história de Jacó com a história de Abraão. E depois Raquel pega a sua serva e oferece também para Jacó para que ele fique mais tempo na sua tenda em razão do filho, até que finalmente ela tem José. E ele decide abandonar Labão e voltar para a sua casa, voltar para Israel, voltar para onde é hoje Israel. E nessa jornada de volta para Israel, é isso que nós vamos falar um pouco disso hoje. E daí nós já passamos então, gente, para a lição do domingo, lutando com Deus. Então aqui já se afastou de Labão, fiz aquela pequena contextualização, e Jacó sabia que Esaú, ele voltando para Israel, ele iria se encontrar com seu irmão Esaú, Esaú. E mensageiros informaram ele que o seu irmão se aproximava dele com 400 homens, está no Bereshit 32:6, e ele ora ao Senhor e faz. E nessa viagem, a gente, inclusive teve um comentário lá de uma pessoa que o Lúcio falou, para quem que Jacó teria dado o dízimo, porque provavelmente o patriarca responsável pelo dízimo, no caso o Melquisedeque, já não estava vivo aqui nesse momento de Jacó. Nós falamos semana passada que na Torá oral é dito apenas Melquisedeque. Melech é o rei da paz, que uma tradição oral compatível com o cristianismo, mesmo que ela não seja muito divulgada dentro do cristianismo, é que Melquisedeque é um título, é um raciocínio muito, e que Shem é que seria Melquisedeque, seria o primogênito que teria recebido a bênção de Noé, e que faria esse papel sacerdotal enquanto estava vivo ainda. Inclusive seus irmãos provavelmente devolveriam o dízimo, o Maaser, para Shem, mas aqui provavelmente já não estivesse mais vivo. E para quem que ele estaria devolvendo este dízimo? Mas nessa viagem de volta, gente, ele fez um voto. Ele espalhou óleo sobre o seu corpo e fez um voto de Maaser. E tem várias interpretações com relação a isso. Uma das interpretações que nós podemos encontrar, que encontra ressonância no cristianismo, é que ele teria devolvido este Maaser para o seu irmão Esaú. Isso levando em conta que quando ele se encontra, ele dá presentes. Mas também, inclusive, o discurso judaico tradicional não é nesse sentido, porque aquilo eram presentes que não tinha nada a ver propriamente com o dízimo, que ele apenas fez. Então o dominante no judaísmo ele apenas fez um voto
de dar o dízimo. A Torá escrita não revela para quem que ele teria dado esse dízimo, mas existem algumas especulações. Primeiro, que teria sido dado o dízimo para o próprio Esav. Só que essa interpretação é um pouco complicada. Por quê? Porque se a primogenitura, se no caso era dado o dízimo para Shem, para Sem, porque ele era o primogênito e recebeu a bênção de Abraão. Por que Jacó estaria dando para o seu irmão? Eles associam aquela parte do texto em que ele traz presentes e falam que foi dado para Esav, para o seu irmão. Uma outra interpretação é que ele teria, que são totalmente separados daquele texto em que ele faz o voto e que ele dá os presentes e que ele fez um voto para o futuro. Mas se ele era primogênito, ele ia dar o dízimo para si mesmo? Bom, gente, existem várias modalidades de dízimo, de Maaser. Tem o Maaser Rishon. O Maaser Rishon era levado no templo, é o primeiro dízimo, mas não tinha templo nessa época. Não tinha o templo de Jerusalém. E entregue aos levitas. Não tinha levita, gente, nessa época. Tinha apenas Levi, que era o filho de Jacó. Que futuramente a linhagem de Levi seria a linhagem sacerdotal. E a linhagem de Judá seria a linhagem real. Entendem um pouco a questão da diferença? Lembra que nós falamos lá para trás que a tradição oral fala que os gêmeos, se os gêmeos os gêmeos, no caso Jacó e Esaú, Jacó e Esaú, eles tivessem cumprido os desígnios para o qual eles foram, a emuná para a qual eles foram chamados, o Esaú, ele atenderia aquelas funções reais, e o Jacó as funções sacerdotais. Como ficou mais para frente definido com Judá, filho de Jacó, a linhagem de Judá e a linhagem de Levi. A linhagem de Levi e a tribo de Levi ficou a incumbência sacerdotal. A linhagem de Judá ficou a real. Inclusive, o rei Davi é da linhagem de Judá. Salomão, da linhagem de Judá. Até que, com Roboão, da linhagem de Judá, houve a cisão. Então, nós temos esses paralelos com todos esses textos. Ok. Então, a outra interpretação, como eu falei, a segunda, é que ele fez um voto apenas e que o voto dele dizia respeito a dízimo de fato, mas Maaser Terumá, e não Maaser Rishon, primeiro dízimo, porque não tinha tempo, nem Maaser Sheni, segundo dízimo, e nem Maaser Ani. O Maaser Ani tem uma intercalação de Maaser Sheni, segundo dízimo, e Maaser Rishon, que entre o distribuir de 7 anos. Em todos os 7 anos se dá o primeiro dízimo. Só que se trazia ao templo, ao Mishkan Kodesh, se trazia ao templo o Maaser. Mas o Sheni e o Ani eram intercalados. Em um ano se dava um e em outro ano se dava outro. O Maaser Terumá seria oferta, e o Maaser vem da raiz, uma raiz ligada a 10 mesmo, né? Que é o dízimo, é a 10ª parte. Então o Maaser Terumá, o Terumá Maaser, é o dízimo do dízimo. É o dízimo que o próprio sacerdote, que o próprio levita, isso lá nos tempos de Levi, ele ofertava. Então a segunda interpretação é que Jacó, que recebeu esta bênção, teria feito um voto com relação a isso. Eu sou sacerdote, mas eu vou dar o dízimo. Então estaria dando origem a esta prática aqui nesse ponto. Fez o voto. Uma terceira é que ele simplesmente fez o voto de praticar tzedakah. Por exemplo, Maaser Ani é o chamado dízimo do pobre. Então, talvez aqui o dízimo de Jacó, uma interpretação é que ele teria dado início, seria o precursor desta prática
do dízimo do pobre, em que ele teria direcionado este dízimo para os necessitados, para os seus empregados, ou até mesmo para o ensinamento. Ele traria pessoas e faria como Abraão fez. Como Abraão teria feito segundo a tradição, né? Que ele era hospitaleiro, ele dava comida para as pessoas e ele evangelizava. Então nós temos essa interpretação. Então, repetindo, a primeira interpretação é que ele teria dado para o seu irmão. Essa interpretação não encontra dominância e respaldo na tradição oral judaica, mas você encontra, também é pouco, você encontra isso também você encontra no cristianismo, que relacionando os textos dos presentes com o voto que ele fez para o regresso. Outra interpretação é que não há relação deste voto com os presentes que ele deu a Esaú. E que ele simplesmente fez um voto e que a Torá se cala. Então, se a Torá se cala, não sabemos, não simplesmente a Torá escrita se cala, não sabemos para quem. Outros buscam especular que ele teria feito um voto de devolver o dízimo do sacerdote, já que ele era o sacerdote, então é o Terumá Maaser ou Maaser Terumá. Que outra interpretação é que ele estaria falando do Maaser Ani, o dízimo do pobre, que ele dizimaria e praticaria tzedakah, que ele praticaria atos de caridade, e na forma, se ano a ano, aí é uma outra questão. Então tem essa questão do dízimo. A quem? O Sem não estava mais vivo, o Melech Tzedek. Ele é que estaria assumindo essa função sacerdotal. Então fica essa dúvida, mas isso fica no campo da especulação. Um outro ponto aqui, gente, e nós vamos dar uma lida agora em Gênesis 22, do versículo 31 até do versículo 22 até o 31, para a gente entrar bem na ponta da linha aqui da lição. Então vamos lá. 32 e nós começamos ali no 22. Assim passou o presente diante de sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Está falando de Jacove aqui. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os 11 filhos. Benjamim ainda não era nascido. E passou o val de Jaboque. E tomou-os, fez-os passar o ribeiro, fez-o passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou ele com um varão. Ish, expressão aqui, Ish. Nós já falamos semana passada que essa é de uma expressão de nobreza. Até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a conjectura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou-lhe e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto face a face a minha alma. A minha alma foi salva. 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel.
e manquejava a sua coxa. Eu vou, primeiro aqui nesse 30, eu já vou direto para não ter que voltar aqui e ler de novo, gente. Aqui tem no hebraico, tem essa questão, esse Peniel. El, nós já falamos que é Deus, correto? Beleza. Então tem aqui o Peni, né? No hebraico está assim: Vaikra Yaakov Shem Hamakon Peniel Ki Harti Elohim Panai El Panai. Panai El Panai, essa expressão face a face. Panai El Panai. Vocês percebem, gente? Olha aqui, isso daqui não é essa hoje a interpretação judaica, obviamente. Mas vocês percebam, gente, Peniel é face a face com Deus. Face a face com Deus. Panai são exatamente ó, as mesmas. É um P, um Nun, um Yod e um Men. E Peniel também, com o acréscimo do Aleph e do Lamed no fim, El. Então aqui, essa construção linguística do hebraico pode nos trazer a informação de que a história nos quer contar, que é nos trazer a resposta. Porque vocês percebem que não está o nome? Não diz qual é o seu nome. E o nome não é revelado. O nome não é revelado. Mas Panai. Ele diz, ele colocou o nome naquele lugar de face a face com Deus. Então nos leva a crer que este ser encontrado aqui, o Moshe estaria querendo dizer que era o próprio Eterno. Esta é a visão cristã. A visão cristã, inclusive a visão cristã trinitariana, fala que é o próprio Mashiach pré-encarnado que teria neste anjo, com algumas pequenas dissidências, obviamente. Outros falam que é apenas um malá, um anjo. Inclusive, dentro do judaísmo, fala de um malá, um anjo. E existe uma divergência na tradição oral. Os sábios judaicos, os rabinos, tem uma divergência. Inclusive, eles associam esse texto com o texto anterior. O Jacó, ele envia mensageiros e utiliza a mesma expressão, malá, anjos. Porque essa expressão vem da mesma raiz e pode significar a mesma coisa. E daí a tradição oral diz o seguinte, tradição oral judaica, diz que era um anjo, era um malá, e que Yaakov ficava a dúvida se ele enviou anjos, no sentido anjos mesmo, ou pessoas como mensageiros, seres humanos. Então Rashi, por exemplo, fala, não, eram anjos mesmo. Mas outros sábios falam que não. Então tem a primeira visão da tradição oral, que eram pessoas, que ele enviou algum de seus servos como mensageiros, que foram lá falar com Esav e que trouxeram informação para Esav, olha, o seu irmão está vindo com 400. Outros falam, não, ele enviou anjos mesmo. E tem a terceira, sempre tem a terceira, né, gente, que fala o seguinte, que foram pessoas para lá, e também foram anjos. Foram pessoas para conversar com Esav e foram anjos para conversar com o anjo de Esav, com o anjo de Esaú. E qual é a interpretação judaica diferente da cristã com relação a esse texto sobre essa luta? Quem seria este anjo? E a tradição judaica diz que este anjo seria o anjo de Esav. Mas esse anjo de Esav, nessa visão judaica, não confunda com questão de anjo da guarda. Não. A visão judaica fala o seguinte, que um melá seria uma emanação de Elohim, uma emanação de uma vontade de Elohim. Ele fala que, por exemplo, se Elohim tinha vontade de trazer a luz, então um mensageiro, um malá, ele emanaria, mas com uma personalidade, e sempre o malá teria uma função específica. Então teria um anjo da luz, então teria o anjo
o anjo do vento, o anjo da morte, o anjo sempre de um desígnio do Altíssimo. Mas existiriam os anjos dos povos. E como Esaú, sabe, daria origem aos edomitas, então o anjo de Jacó, que seria da linhagem de Israel, ou seja, o anjo de Israel, que é, segundo os judeus, Micael, teria ido para conversar e ter com o anjo de Esav. E é justamente esse anjo de Esav que ele teria lutado. Então perceba a diferença do cristianismo para o judaísmo. O cristianismo, não. Ele lutou com Miguel. O cristianismo. Ele lutou com o Miguel. E o adventismo, por exemplo. O adventismo fala, não, ele lutou com o Miguel. E Miguel ainda é o Messias pré-encarnado. Tem algumas dissidências aqui no cristianismo. Então ele luta com alguém. Com um homem. Cristianismo, esse homem é Miguel. Tem algumas divergências. Adventismo, esse homem é Miguel e Miguel é o Messias pré-encarnado. Conseguiram entender? Judaísmo, não. Ele luta com o anjo de Esav. Tem um detalhe aqui também. A tradição oral fala o seguinte, que Israel, para cada território, para cada povo, tem um anjo ministerial, um melá ministerial. Então são 70 nações que nós encontramos lá, os 70 povos, né, na linhagem de Noé, a Torá. Então cada um daqueles povos teria um anjo ministerial. E Israel não. Mas espera, você não falou que eles dizem que é Miguel? Sim. Mas o raciocínio dos judeus é o seguinte, eles falam que o território de Israel não tem um melá, porque eles têm um vínculo interno com a Shekhinah, com a presença de Deus, um vínculo direto. Eles falam que Israel tem um vínculo direto, então não precisa de anjo. Então todos os outros povos precisam de anjo para fazer esse intermédio e Israel não. Mas quando eles estão numa baixa, vamos dizer, quando eles estão em diáspora, quando eles estão em exílio, eles precisam de um anjo e esse anjo é Micael. Eles associam lá com Daniel. Quando Micael Errad, né, o Hassarim, Micael Hassarim Errad, ele intercede por Daniel porque eles estavam no exílio. Então, como Jacó ele estava fora de Israel, estava no exílio, então Micael teria intercedido junto ao anjo de Esav, quando ele manda os mensageiros. O anjo de Esav veio ao encontro de Jacó, e eles lutaram. Essa é a interpretação judaica. Não é a interpretação cristã. A interpretação cristã é que este ser é um anjo. Algumas dissidências falam que é Miguel e o adventismo fala que é Miguel e Micael, ainda por cima é o Messias pré-encarnado, é Yoshua pré-encarnado. Obviamente que não encontra respaldo no judaísmo. Então nós temos aqui na ponta da linha, inclusive, gente, essa questão, vocês podem ter notado quando eu li aí o verso áudio, que eu acrescentei príncipe. E por que está príncipe, gente? Porque justamente isso aqui não está no hebraico original, tá? Isso aqui o tradutor da minha Bíblia aqui que introduziu, por causa justamente desse texto que nós encontramos aqui na ponta da linha, para a gente dar uma analisada, que está lá em Oséias 12, no versículo 3, que fala o seguinte, vamos lá, 12, 3, que vai falar sobre essa história. Temos o profeta falando, vamos lá. Diz o seguinte, Oséias 12, 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. E aqui nós vemos a palavra Acabe, calcanhar. Pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. E achou ali e falou conosco. Sim,
como o Senhor, o Deus dos exércitos, é o Senhor do seu memorial. Aqui foi até o 5, inclusive. Então, por isso que é feito o acréscimo lá no Bereshit de príncipe, justamente por causa disso aqui em Oséias. Mas no hebraico não está que ele lutou como príncipe, fala só que ele lutou. E nós temos aqui na ponta da linha algumas referências. Nós temos lá, de fato, em Gênesis 32, 24, a expressão Ish, que significa varão, é um homem nobre. Só que nós temos em Isaías 53, falando que é a presença divina. O que fala lá em Isaías, gente? Fala, inclusive é uma questão mencionando que é uma profecia que os cristãos associam ao Messias. E mesmo alguns judeus associam ao Messias, mas não a Yeshua, o Messias que não veio. Que fala que ele sofreria, que ele... Inclusive, a tradição oral judaica fala, ao mesmo tempo que fala de um Messias sofredor, que é encontrado justamente nessa passagem aqui de Isaías 53:3, outros falam de um Mashiach glorioso. A diferença é que os judeus ainda aguardam o Messias com essas duas características e os cristãos entendem que o Messias sofredor já veio e que todas as profecias relacionadas ao Messias glorioso, no sentido de um rei que faria um reinado eterno, libertaria o povo do cativeiro do pecado, na segunda vinda. Então, primeira vinda, que os cristãos entendem que esta profecia de Isaías 53 se cumpriu já, em Yeshua HaMashiach. Os judeus ainda aguardam esse Messias com essa duplicidade. Mas nós vemos a expressão Ish lá também, relacionada ao Mashiach, ao Messias tanto dos judeus, que eles ainda aguardam, e ao Messias dos cristãos, que para eles já veio. E depois nós temos lá em Daniel essa mesma expressão, utilizada em Daniel 10:5, Daniel usou para se referir ao sacerdócio, a Micael Hasserim, ou seja, o primeiro dos príncipes, Hassarim Had, primeiro ou até o único ou o principal dentre os príncipes, esse Had, que é a mesma expressão utilizada na Shema, para único, também pode ser o primeiro. E por fim, nós vemos lá em Josué, aplicada, chamou pelo próprio nome o Senhor Yahweh, o príncipe dos exércitos. Essa palavra foi usada por Josué para descrever o príncipe dos exércitos do Senhor. Ish Ehad Lavud Banim. E agora eu trago um comentário da teóloga, da escritora estadunidense, da americana. Muitos no Adventismo preferem a expressão cristã. Dentro do Adventismo trabalha com a expressão espírito e profecia, mas como houve o comentário, pouco importa o comentário humano. Importa se esse humano foi utilizado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a verdade. Fugir do propósito de tentar secularizar, né? Mas para quem é secular, entenda como funciona esse pensamento cristão. E está lá no Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 160. O erro que determinara o pecado de Jacó ao obter pela fraude primogênito estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara, pelos seus próprios esforços, efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira dele. E chegamos na segunda-feira, o encontro, gente. E logo no primeiro parágrafo, aquilo que nós já adiantamos na semana passada, a questão do Peniel, vi Deus face a face. Porque o Penei é face a face. Já adiantamos aqui esse primeiro parágrafo. E aqui tem um detalhe, gente. Esse encontro dos irmãos, há alguns pontos interessantes que nós vamos ler lá em Gênesis 33. Nós vamos perceber que o Yaakov, ele fala que ele vê na face de Esav, na face de seu irmão Esaú, é como se ele estivesse vendo o próprio Eterno. Como se ele estivesse vendo. E daí tem várias interpretações possíveis com relação a este texto que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, o 33.
E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia, e a seus filhos atrás. Porém, Raquel e José, os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. 7 é um símbolo de perfeição. Uma humilhação, uma oração, teve lá. E então Esaú correu ao seu... E aqui o desfecho, gente. Ele estava temeroso pela reação. Encontrou-o, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Então não houve batalha entre os irmãos. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse-lhe: quem são esses contíguos? E disse: os filhos que Deus grandiosamente tem dado a teu servo. Aqui no caso, a teu servo. Aí fica ao servo de Esaú, de Esaú, ou ao servo do Altíssimo? Então chegaram as servas, eles e os filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. Sinal de reverência. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? Aqui Esaú está falando dos mensageiros e dos presentes. E disse-lhe: para achar graças aos olhos do meu Senhor. Ele está falando de Esaú, ele está apresentando reverência a Esaú, ou ele está falando do seu Senhor, o Altíssimo? Eu entendo que é o Senhor, o Altíssimo. Mas existe essa possibilidade interpretativa. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Por que eu acho isso? Justamente com relação ao voto, gente. Ele fez o voto para o Senhor, sabe? Ele fez o voto para o Senhor. E muitos daqueles que adotam aquela interpretação, que ele cumpriu o voto trazendo presentes e servos a Esaú, utilizam isso para reforçar o pensamento deles. Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que eu os tome o meu presente. Ele não fala dízimo, mas tudo bem. O meu presente da minha mão, portanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. E aqueles que adotam aquela interpretação do dízimo, não. Ele devolveu o dízimo, como se estivesse devolvendo a Deus, porque Deus cumpriu o voto. É plausível. Mas pode você também fazer a mesma leitura e dizer: não, como ele fez a oração para Deus, e Deus cumpriu o voto dele fazer a viagem intacta, ele estava vendo no rosto de Esaú o cumprimento o cumprimento do voto pelo qual ele se propôs. O Eterno fez aquilo que ele tinha pedido em oração, que ele estava pedindo o tempo inteiro, e que fez inclusive o voto para aquilo. Então, essa expressão, tivesse visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim. Eu pessoalmente não faço associação de que ele estaria dando dízimo a Esaú, ou que ele estaria se subjugando. Não, olha, eu roubei a sua primogenitura, o dízimo deveria ser dado a você, então toma. Aqui estou me submetendo, sou seu humilde servo. Não entendo assim. Eu entendo que ele estava vendo no rosto de que Deus cumpriu a sua parte no acordo, no voto. Que Deus aceitou o seu acordo e fez. E o seu irmão tocou o coração de Esaú. E Esaú atendeu o chamado da misericórdia também. Toma, peço-te a minha bênção. Veja que ele não está devolvendo a bênção do pai. Peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus grandiosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. Então Esaú recebeu os presentes, né? E
Continuando, gente, e disse: caminhemos, andemos e partiremos adiante de ti. Porém ele disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho contigo ovelhas, vacas e leite. Sempre lembrando, gente, que aqui tem a duplicidade de interpretação. O Senhor, ele está falando, o meu Senhor, no caso de Esaú, ele está falando do meu Senhor, o Eterno. Pessoalmente, eu adoto a segunda. Mas cada um adota aqui achar mais coerente. Até porque não afeta muito no principal, no cerne do Evangelho. E que tenho comigo ovelhas e vacas e leite, se afadigarem somente o dia, todo o rebanho morrerás. Meu Senhor sabe que esses filhos são os tenros. Ora, passa, meu Senhor, diante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado. Aqui, em outras oportunidades, gente, o servo está sendo utilizado a falar dos servos, os servos do próprio Jacó. Irei como guia pouco a pouco, conforme ao meu passo do gado que está diante da minha face, conforme ao passo dos meninos. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote. Sucote é cabanas. Inclusive tem uma relação com a festa de Sucote, tá? Para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daqueles lugar Sucote. Cabana aqui, Sucote. O local, Sucote. E por isso eles fizeram Sucote, cabana. Então a gente vê no hebraico várias vezes Sucote. Veja bem, gente, ele sai de Arã, chega em Israel e faz cabanas. Nós temos uma festa, a última festa, que é a festa de Sucote, que, segundo o apóstolo Paulo, é coisas futuras. E segundo a interpretação cristã, essa festa é da segunda vinda de Cristo, quando ele vem para nos dar habitações. A Nova Jerusalém, que fala lá no Apocalipse. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, ou seja, se cumpriu, o Eterno aceitou o voto, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, a sua Sucote, da mão dos filhos de Emon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou o Deus de Israel. Elei Israel. E no finalzinho tem uma letra Samer, que não vai estar em português. Samer na pictografia é um escudo. Escudo de proteção, ou seja, Deus protegeu. Deus foi escudo. Deus foi o escudo. Ou a mão protetora, o escudo protetor. Então vamos lá, gente. Nós adiantamos bastante coisa aqui. Jacó circunvou 7 vezes, já falamos. 7 símbolo de completude. A terra foi formada em 7 dias. Paralelismo com a semana da criação. Paralelismo da semana da criação, lá com o começo do Gênesis. A quem ele chamou várias. E aqui é o seu irmão, aqui meu senhor. Aqui a interpretação do autor da lição é que ele estaria se referindo a Esav como o seu senhor, falando que existe a possibilidade interpretativa que ele estaria falando do Altíssimo e não propriamente dele como seu senhor. Então não seria propriamente assim Então tem essa possibilidade interpretativa que ele se subjugou, sabe, que ele se humilhou. Continuando, se identificou como seu servo. E daí, as 7 referências de Jacó relembra as 7 bênçãos de seu pai. Aqui tem um paralelismo também com as bênçãos do pai. Aquele toque, gente, na coxa também tem um paralelismo com a bênção. Que, inclusive, o próprio Rodrigo Silva traz esse contexto, né, gente? Esse contexto histórico. E ele fala que era comum, né, na hora de receber a bênção, de colocar a mão justamente aonde o Jacó foi machucado. E
como ele mentiu o seu nome, aquele Ish, né, aquele ser, perguntou: qual é o seu nome? E ele disse Jacó. E depois não. Então agora que você falou seu nome verdadeiro, então agora você é Israel. Agora você é reto. Vamos lá. E como se a intenção de Jacó fosse pagar a dívida com seu irmão, devolver a bênção que havia roubado, quando Esaú viu Jacó, contra todas as expectativas, correu contra ele para matá-lo, beijou e choraram. Mais tarde, Jacó comentou, vamos lá, gente. Ver o seu rosto foi como contemplar o semblante de Deus. A razão dessa declaração extraordinária de Jacó é seu entendimento de que Esaú o havia perturbado. E fala do verbo hebraico hatzá, que significa alcançar um favor. E quem possibilitou que esse favor fosse alcançado foi Deus, que tocou o coração de Esav. Continuando, o termo teológico se refere ao sacrifício agradável, aceito por Deus. E então implicaria no perdão. A experiência de Jacó com o perdão divino em Peniel, onde ele viveu face a face, se repetiu em sua experiência com o perdão de seu irmão. Então, o paralelismo novamente. Por quê? Ele fala que ali, quando ele lutou com aquele homem, ele viu face a face, Peniel. E agora ele fala com Esav e é a mesma coisa. Ele fala que ele vê ali, então, o rosto de Deus. É como se ele tivesse sentido perdoado por aquilo que ele fez, tanto por Deus, tanto por seu irmão. E lembrando que foi esse Deus que tocou o coração. Nós vemos isso no texto, porque senão ele não faria um voto para o Altíssimo. Ele pararia nos presentes. Então nós temos ali os presentes para que Esav o perdoasse, e nós temos o voto para que Eterno o ajudasse no perdão. Por isso que ele via o rosto de Deus em Esav. Não é porque Esav era sacerdote, pelo menos essa interpretação que eu acho mais adequada. Uma segunda vez, a primeira foi um preparo para a segunda. Jacó foi perdoado por Deus e por seu irmão. Ele deve ter entendido ainda mais do que antes o significado da graça. Bom, gente, então encerramos aqui o estudo da lição. Vou passar para a entrelinha e depois para o Alexandre para os próximos dias da semana. É o livro Metamorfose, gente, de Franz Kafka. Não precisa muito esforço intelectual para saber qual é o link com a lição dessa semana, né? Jacó, Israel e o livro Metamorfose. É como se Jacó tivesse se metamorfoseado. Só que Jacó, que era torto, era meio arredondado, meio torto, ele foi aplanado, ele ficou reto. O nosso personagem aqui, o Gregor Samsa, ele é o contrário. Num belo dia, ele acorda e ele se vê transformado em um inseto imenso e nojento. Kafka, gente, 1905, a expressão kafkaniana, ela é muito comum essa expressão, né? Eu estou em uma situação kafkaniana. O que é a situação kafkaniana? É uma situação estranha e onde uma força maior do que você te leva a uma situação que você não tem controle sobre ela. Você vai ter que aceitar essa situação. Muitas pessoas atrelam isso, por exemplo, aos regimes políticos, regimes autoritários que estavam eclodindo ali na época ali de Kafka, ali na Europa. Logo depois teve guerras, inclusive, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, e os regimes autoritários eclodindo, e talvez que isso estivesse atrelado. Essas são situações kafkanianas. Mas no caso, essa metamorfose aqui, diferente do nosso Yaakov, que tinha um nome, uma reputação, ele se mudou sob uma influência, sob uma força maior, no caso, a força do Eterno, e ele se transformou, metamorfoseou de Yaakov, o torto, com fama de enganador,
em Israel, o reto, com fama de tzadik, de justo. O nosso amigo, ele se vê um inseto, ele é um cacheiro viajante, é um livro curto, gente, vocês conseguem ler ele numa tarde, tá? Em um dia, assim, numa tarde. Ele se vê, ele é um cacheiro viajante, ele sustenta toda a família, a irmã mais nova, a irmã pequena, o pai que tem várias dívidas, então ele é explorado pelo patrão dele para pagar essas dívidas, ele paga essas dívidas, sustenta o pai não trabalha por causa de um problema nas costas, tem a mãe dele também que não trabalha, e ele se vê como um inseto, que muitos associam como barata. Alguns estudiosos, eles falam que seria um besouro, mas no texto de Kafka não fala o que é. Rapidamente, uma entrelinha, gente, a história de Kafka é muito triste, viu, gente? Ele morreu, não viu seus livros fazendo sucesso. Inclusive, este livro é um dos poucos livros que ele mesmo publicou, que não foi publicado depois de sua morte. Mas vamos voltar aqui a nossa entrelinha, a nossa história. Então, e ele se vê como aquele inseto, ele começa a descrever detalhes de como ele se levanta da cama, como ele... as pessoas, ele preocupado mais com o trabalho, com o que ele está atrasado para o trabalho, como que eu vou para o trabalho, do que com aquela situação mesmo, que ele estranha, e ele não sai do quarto, até que os pais descobrem que ele se transformou, toma um baita susto. Dali em diante o pai é tomado por um ódio absurdo com relação com ele, uma raiva, tenta esconder ele, voltar para ele para o quarto. A mãe ainda demonstra sentimento por ele, ainda o ama, mas ela não consegue interagir com ele. A única que interage, que demonstra algum tipo de consideração, algum tipo de compaixão com ele é a irmãzinha dele, né, que não trabalhava também, que ele sustentava a casa inteira. No começo do livro descreve ele voltando para o quarto, a relação dele com o alimento, até que no momento a irmã, ele começa a andar pelas paredes, porque ele se sente mais confortável, grudado no teto, andando pelas paredes. Então a mãe e a irmã, mesmo a mãe com relação, querem tirar os móveis para dar mais espaço para ele. E nisso ele não gosta, e quando tem um cômodo, ele com dificuldade de falar também, de se comunicar, ele ainda consegue pronunciar algumas palavras, mas a palavra dele, em razão de ter se transformado naquele inseto, ele tem que falar devagar, e às vezes quando ele se apavora, eles não entendem o que ele fala. Ele se aproxima da mãe para ela não tirar aquela cômoda, porque ele está incomodado com aquilo, e ela se assusta e sai correndo. E o pai pega e joga uma maçã nele, que machuca as costas dele. E aquela maçã vai matando ele aos poucos. Ela se incrustada nas suas costas e vai apodrecendo e vai matando ele aos poucos. Eles voltam a trabalhar, o pai volta a trabalhar no banco, a mãe também ela vai trabalhar, costurando, fazendo coisas, e a menina também vai trabalhar como vendedora, assim como ele era vendedor. Tá, mas antes disso, o chefe do setor dele vem à casa e vê ele também, a família tenta esconder ele, até que o chefe do setor vê e sai correndo, desesperado. Isso foi antes da tentativa de tirar os cômodos, tá, gente? Eu dei veio uma lacuna que eu estou preenchendo agora. Então, primeiro, ele se vê inseto, aí se revela para a família, aí vem o chefe, porque ele está atrasado, mas poucas horas, aí a mãe, a filha mais nova, ela ainda tenta alimentá-lo, a mãe e a irmã veem ele se mexendo pelas paredes e tentam dar mais espaço para ele naquele cômodo, que eles querem que ele fique escondidinho naquele cômodo. A mãe se assusta, o pai tá com uma maçã e ali é onde começa todo o sofrimento dele, aquilo dói e ele volta submisso ali pro quarto. E eles contratam uma empregada. Contratam uma empregada que maltrata ele, é o próximo personagem, que maltrata ele, que sempre, né, vai lá, limpa, porque eles não querem ter contato com ele, mas ela trata ele com desprezo. Depois, para conseguir mais dinheiro, eles contratam alguns inquilinos. E no momento que a sua irmã deixou sem querer lá a porta aberta, ela está tocando violino na sala, e ele e o Gregor Sans, ele vai lá andando e ele para ouvir a irmã tocando,
E os inquilinos veem ele e falam, eu não vou mais pagar isso daqui, porque não tem reúne condições, tentaram se aproveitar da situação. E nesse ponto, a única ainda que ainda demonstra, não, esse não é nosso irmão, nós temos que ficar brava, e se revolta também contra ele. Então, nesse momento, todos agora estão contra ele. E ele, muito triste, ele volta devagar para o seu quarto, e no outro dia, a empregada encontra ele morto, e vai avisar para todos eles, dá para sentir que a reação não é de tristeza, porque eles achavam que ele já havia morrido. E que aquele lá não era ele, que era uma outra coisa. Inclusive foi isso que a irmãzinha bradou e daí o Kafka descreve como foram os últimos momentos dele enquanto inseto. E os pais compram uma casa menor e ficam felizes, veem a metamorfose da menina que agora é livre, né, de ter cuidado, está naquela situação, e que ela se torna uma mulher bonita e que pode se casar. Então esse livro é A Transformação. A melhor tradução seria A Transformação. O Kafka acho que não combinaria muito. E não é só a transformação dele. É a transformação dele, a transformação das relações a partir do momento em que ele deixou de ser útil para as outras pessoas. Ele deixou de ser útil no trabalho, ele deixou de ser útil para a família, trazendo sustento, e mostra a transformação. E mostra também quando eles se livram dele, que é o homem como um recurso, e não como um ser. Ele é um recurso, ele é visto como um recurso. Muitas vezes a sociedade nos trata assim, como um simples recurso, como um objeto, com uma possibilidade de ganho. E o Kafka demonstra isso na história. E na história que nós contamos essa semana é o oposto. Nós vemos uma força superior que não nos enxerga simplesmente como um recurso, mas como um potencial de transformação. Mas não um potencial de transformação para uma situação pior, mas para algo menor, melhor. É feito um chamado para um aperfeiçoamento, e não para se tornar um inseto. E mesmo que nós sejamos seres desprezíveis, Deus enxerga o potencial em nós e nos chama mesmo assim, como nós somos, meio torto, meio parecido com insetos, mas Ele nos chama para um aprimoramento. Deus não precisaria dos seres criados para nada. Ele se bastaria em si. E agora aqui eu estou fugindo do secularismo que nós estamos tentando. Estou trazendo uma mensagem evangelística, propriamente. Enquanto Kafka ele tem um discurso de um poder autoritário que às vezes nos transforma num inseto. Na Torá nós temos um discurso contrário, de um poder amoroso que deseja nos aprimorar e nos tornar retos com Ele. E agora vem o Alexandre. Olá, amigos do canal Entre Linhas. É muito bom estar aqui de volta. Quero estender minha saudação para todos vocês. Agradecer em especial por quem orou por mim. Eu estive bem adoentado na semana passada, ainda estou com a voz um pouquinho rouca, mas já estou me recuperando bem. Eu tive uma inflamação de garganta, uma gripe, até cheguei a pensar que estava com suspeita de Covid de repente, mas felizmente o exame deu negativo para Covid e a minha recuperação já está bem encaminhada, já retornei aos trabalhos na semana passada mesmo. Só a voz que ainda está um pouquinho debilitada, mas logo a gente vai estar 100%. Vamos para mais uma lição, lição 10, e uma lição cheia de histórias escabrosas, assustadoras. A gente vai perceber ao longo da lição dessa semana, dando continuidade já, né? Vocês já estudaram sábado, domingo, segunda. Dando continuidade agora na lição de terça, nós percebemos que o mundo do Gênesis, mesmo depois do dilúvio, continuou sendo um mundo
ímpio e que pessoas que eram pretenso povo de Deus também agiam muitas vezes de forma ímpia. E a gente vai perceber isso já na lição de terça-feira. O título da lição de terça-feira é A Violência contra Diná. E o texto base encontra-se ali em Gênesis 34. Nós temos aqui uma cena escabrosa em muitos aspectos. Para a gente entender o contexto, Jacó estava tentando encontrar um espaço para se assentar entre os cananeus. E é interessante porque ele já tinha se reconciliado com seu irmão, ele já estava em paz com seu irmão. Mas em momento algum o texto bíblico fala de Jacó voltando para se encontrar com Isaac. Jacó faz as pazes com Esaú, seu irmão, mas Jacó não faz as pazes em nenhum momento explícito no texto, pelo menos com seu pai, Isaac, que havia sido enganado por ele. E ele está procurando assentamento, ele está procurando se estabelecer entre os cananeus, na terra que Deus dizia que ele iria ocupar depois, mas ainda um tanto quanto distante do seu pai. Ele não tinha procurado seu pai. E nesse lugar acontece um evento trágico que é o estupro da sua filha, Diná. Quando a gente olha para as práticas dos cananeus, eram práticas violentas, eram práticas perversas, e era considerado aceitável que uma mulher sozinha fosse atacada, estuprada, e que o estuprador depois oferecesse como reparação o casamento. E foi o que aconteceu. Diná, uma das filhas de Jacó, foi violentada por um cananeu de família influente, e ele se afeiçoou dela depois e decidiu pedir casamento. A cena que se segue no capítulo 34 é uma cena que segue sendo trágica. Os filhos de Jacó ficaram revoltados, com razão, e quiseram fazer uma reparação da situação na forma de vingança mesmo. E essa vingança, ela usou um símbolo que Deus havia estabelecido para a sua aliança como estratagema para enfraquecer o adversário. O que os filhos de Jacó fizeram? Eles dizem que vão aceitar o casamento de Diná com o cananeu apenas se todos os homens da cidade fizessem o ritual da circuncisão e se tornassem um povo com eles, se tornassem família, seguissem o mesmo Deus. E depois que os cananeus aceitam o pacto, fazem o ritual da circuncisão, ao terceiro dia, quando estavam com o corpo infeccionado, estavam com dores, os filhos de Jacó aproveitam da fraqueza dos inimigos para invadir a cidade, exterminar os homens da cidade, sequestrar as crianças, as mulheres, escravizá-los, saquear os bens, a riqueza que havia nessa cidade, e eles cometem ali um massacre, que vai ser criticado por Jacó, e assusta ainda que a crítica de Jacó seja: vocês vão me trazer problema porque os cananeus vão passar a nos odiar. O que mais assusta aqui nessa história, de tudo talvez, seja o dolo, né? A leviandade. Quando a gente vai lá para o versículo 13 de 34, diz que eles com dolo em mente, quer dizer, eles já estavam planejando o mal quando eles pedem para os cananeus se circuncisarem. Nós temos aqui uma demonstração clara de que o povo de Deus nem sempre age como o povo de Deus. Nós temos um outro aspecto, uma outra lição que pode ser tirada daqui, do perigo que é se estabelecer casa entre os cananeus.
se estabelecer moradia entre os cananeus. Não era da vontade de Deus que Jacó ficasse no meio dos cananeus, convivendo com os cananeus, casando com os cananeus. E a orientação que Deus vai fazer para Jacó na sequência é que ele saia dali. A gente segue para a lição de quarta-feira, né? O título da lição de quarta-feira é Idolatria Prevalecente. E aí nós entendemos que esse pretenso povo de Deus aqui, que estava em torno do Jacó, eles ainda adoravam ídolos. As esposas de Jacó tinham roubado os ídolos do pai delas. Quando eles saqueiam a cidade dos cananeus ali, eles levam mais ídolos. E esse povo que adorava a Deus com os lábios, ao mesmo tempo, cometia assassinato, cometia violência, utilizava um rito de uma aliança com Deus como facilitador dessa violência e se dobrava diante de deuses estranhos. E aí Deus vai querer fazer um concerto com Jacó e com os filhos de Jacó também. É orientado que eles removam as argolas de ouro, de símbolos religiosos, né? Que eles removam do meio deles os ídolos, e isso tudo é abandonado, deixado para trás, é sepultado, é enterrado aos pés de um carvalho. E o povo agora recebe uma orientação de Deus quanto a um novo lugar para onde eles deveriam ir. A aliança é renovada, Deus aparece para Jacó e reforça as promessas dele para Jacó, como herdeiro das promessas de Isaac, como herdeiro das promessas de Abraão. E é interessante também que depois que os ídolos são removidos do meio do povo, os cananeus passam a temê-los. Então Deus vai protegê-los da violência dos cananeus. Só que para isso eles têm que abandonar os deuses dos cananeus. A gente pode avançar por fim para a lição de quinta-feira, que vai ter novamente tragédias ali, né? A lição de quinta-feira tem por base Gênesis 35, 15 até 29. E essas passagens elas vão começar com um nascimento, que deveria ser um motivo de alegria, né? Raquel, a esposa querida, mais querida de Jacó, a esposa que demorou mais para ter filhos, né? Mas que por fim teve José, ela tem mais um filho. Ela estava grávida e ela tem um trabalho de parto muito difícil. Quando lhe nasce o filho, ela dá o nome de Benoni, que quer dizer, segundo o autor da lição, filho da minha tristeza. Ao que Jacó muda o nome desse filho para filho da mão direita. Num sinal claro de uma ligação, né, mão direita, o autor da lição vai fazer, com a terra que Deus iria dar por aliança a Jacó e a sua descendência. Raquel morre no trabalho de parto. Mais uma vez a tragédia se abate sobre Jacó. E meio que, segundo o autor da lição, meio que como uma forma de manchar o nome de Raquel ou trazer vergonha sobre o nascimento de Benjamim, Rubens, que era o filho da primeira esposa de Jacó, ele se deita com Bila, que era uma concubina de Jacó. Então existe uma relação aí de vergonha, de abuso sexual também, de um filho, do filho primogênito de Jacó para com a concubina de seu pai. A gente percebe aqui como Deus estava agindo numa família que precisava ser transformada, numa família que era disfuncional, numa família que era violenta, que tinha atitudes perversas, que era idólatra. A gente percebe como mesmo o abandono dos deuses estranhos, né, que acontece na lição de quarta-feira, lá em Gênesis 34, a família de Jacó ainda precisava de uma reforma espiritual muito profunda. O arrependimento de Jacó, o encontro que Jacó teve com Deus lá no Val de Jaboque, ainda não tinha se estendido aos filhos de Jacó.
A gente sabe que a experiência espiritual que os pais têm, a experiência espiritual que os avós têm, ela não serve como subsídio espiritual, como base espiritual para os filhos e para os netos. Cada indivíduo tem a sua vivência com Deus, tem a sua relação com Deus. Não adianta ser neto de alguém íntimo com Deus, não adianta ser filho de alguém íntimo com Deus, não adianta ser filho daquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, né? Se a gente, como Rubem, não tem o coração transformado, não tem o nosso próprio encontro com Deus. Ninguém se achega até Deus no lugar de ninguém. Esse contato com Deus é íntimo e é pessoal. A gente vai ter, depois desse evento trágico, que é a morte de Raquel, a violência de Rubem, a gente vai ter a volta de Jacó aos carvalhais do Manre. Ele vai voltar para o pai dele. Ele vai voltar para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, né? Ele vai voltar para o lugar que era a sua casa, o mais próximo de casa, que eram os carvalhais do Manre, aqueles carvalhais que já tinham sido comprados por Abraão, né? O lugar onde estava sepultada a Sara, a avó de Jacó, onde vai ser sepultado o seu pai Isaac também. A gente percebe aqui como sempre que nós nos afastamos do plano de Deus, nós produzimos sofrimento. O casamento de Jacó com Raquel e com Lia foi um casamento atribulado no processo como ele se desenvolveu. A gente viu isso na lição da semana passada. A relação de Jacó com seu sogro foi uma relação atribulada. A relação de Jacó com seu irmão foi uma relação atribulada. O estupro da filha de Jacó, o estupro de Diná, a violência e o estupro de Rubem contra Bilá, a concubina de Jacó, todas essas coisas, elas são decorrência do afastamento do plano de Deus. Nunca foi plano de Deus que Jacó roubasse a primogenitura e tivesse que sair fugido. Nunca foi plano de Deus que Jacó se afastasse dos carvalhais de onde ele não devia ter se afastado. Mas ao fim da narrativa da lição da semana, Jacó volta para o lugar de onde ele não devia ter saído. Jacó volta para os carvalhais. A lição não diz, e o texto bíblico não diz também, como que foi o encontro de Jacó com Isaac, seu pai. O que a gente sabe é que Jacó, junto com Esaú, vão sepultar o velho Isaac, já farto de dias, com 180 e tantos anos. E uma cena se repete uma geração depois. Assim como Isaac e Ismael, juntos, haviam sepultado o pai Abraão, e havia ocorrido e havido espaço para reconciliação, Jacó e Esaú sepultam Isaac. Uma geração nova chega, uma geração antiga descansa no Senhor, e agora Jacó e Esaú sepultam o seu pai. Ao fim da trajetória, Esaú, com as suas esposas que não eram segundo o coração de Deus, a gente vê isso lá nas passagens anteriores, né? Esaú tinha se casado com mulheres ímpias, que eram dor de cabeça, que eram motivo de preocupação para os seus pais. Esaú, aquela fera indomável, né? Com temperamento difícil, explosivo, violento também. Esaú, suas esposas, seus filhos saem dos carvalhais. Esaú não quer ficar lá. É muito gado, é muita gente, é muita terra e os irmãos se despedem. Quem fica nos carvalhais é Jacó. A bênção da primogenitura pela qual tanto ele tinha lutado é entregue a ele não pelo irmão, não pelo pai, mas pelo Deus Senhor dos Exércitos, que tinha visto aquilo que os homens não veem. Tinha visto o coração de Jacó, o desejo dele, mais do que pela posse material, mais do que pelo
status da primogenitura pela aliança e pela promessa. Era esse o grande desejo de Jacó. E agora Jacó, não mais Jacó, Israel, aquele que lutou com Deus e os homens e prevaleceu, ele passa a figurar como o patriarca, né? Depois da morte de Isaac. Ele passa a figurar como aquele que é o portador da promessa. A promessa, ela é confirmada para ele lá em Gênesis 34, entre 34 e 35, e agora a tocha passa, né? E ele segue na tarefa sacerdotal na época. Lição da semana que vem, a gente vai falar da próxima geração, né? A geração que veio depois de Jacó. Por enquanto, um abraço para todos vocês. É uma satisfação estar de volta. E assim que possível eu quero gravar ao vivo, sim. É só a gente conseguir um descanso na agenda, um espacinho, que a coisa está bem corrida, mas assim que possível eu quero gravar ao vivo. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. O Alexandre aí já recuperado, né, pessoal? O Ricardo também, 100%, sua família, tudo bem? E nós agora temos o último quadro, né, o segundo Marcos, onde nós vamos trazer aqui as perguntas para a discussão. Então, Marcos, mais uma vez é com você, e aí você encerra como você começou esse vídeo com uma oração. Traz aquelas perguntinhas interessantes para a nossa discussão, né? E a parte interessantes para a nossa discussão, né? E a parte de sexta-feira está falando a respeito do encontro de Jacó com o seu irmão, né, dos erros que Jacó cometeu na sua vida e ao longo do caminho. E a pergunta que fica aqui, a primeira é a seguinte: por que a fraqueza de Jacó foi oportunidade para Deus? Por que a relação entre a experiência de Jacó, ou melhor, qual é a relação entre a experiência de Jacó e a frase "quando estou fraco é que sou forte", né? Então, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós damos oportunidades a Deus para que Ele trabalhe, para que Ele faça a sua obra. Então nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, né, que somos pecadores, que somos tendenciosos para o mal, para que Deus possa nos corrigir e também possa fazer a sua obra através de nós, né? Pergunta número 2, por que a Bíblia revela detalhes sórdidos da vida de muitos dos seus personagens, para que possamos nos sentir encaixados, né? Então isso é importante, que a gente possa interagir com aqueles que estão ao nosso redor, não como santos, como pessoas impecáveis, mas mostrando que nós também temos as nossas fraquezas, nós também temos as nossas tendências para o mal, né? Então, se nós vencemos, as outras pessoas podem vencer também, porque nós não vencemos pela nossa própria força, mas por aquilo que Deus faz por nós, né? Pergunta número 3, quais são os ídolos da nossa cultura, da nossa civilização? Como podemos ter certeza de que não estamos adorando a ninguém e nada além do Senhor? Bom, a adoração é um tipo de contemplação, né? Então nós olhamos e temos Deus como referência, mas é muito difícil hoje na nossa cultura, né? Temos somente Deus como referência, nós sempre olhamos para outras pessoas, olhamos para outras coisas, né? Nós temos aí os nossos ídolos particulares, né? O que nós não podemos é permitir que isso interfira na nossa espiritualidade, e nós precisamos estar muito cientes, né, de quando essas coisas estão acontecendo, para que possamos eliminar as coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada com Deus, né? Sempre que nós colocamos as coisas de Deus em segundo plano, nós estamos adorando, seja nós mesmos, nossos filhos, nossa família, nossos cargos ou coisas desse tipo, né? O nosso próprio zelo pelas coisas muitas vezes é o nosso maior ídolo, né? E nós estamos caminhando, brevemente vamos encontrar o nosso irmão a quem nós ofendemos, o nosso irmão a quem nós traímos, né, como aconteceu com Jacó, mas nós cremos que assim como aconteceu com Jacó, nós também seremos perdoados pelo nosso irmão e estaremos para sempre com ele. Que essa angústia, né, a angústia de Jacó, ela sirva para nos corrigir, para anular cada dia mais a nossa carne, para que possamos viver para Deus, viver com Deus e lutando com Deus e nunca contra Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos a cada dia de lutarmos com o Senhor em busca de santificação, em busca de salvação. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que a nossa carne seja anulada a cada dia, que os nossos ídolos caiam por terra,
para que possamos viver plenamente para o Senhor. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor visite o nosso lar para trazer salvação para os nossos queridos que estão ao nosso redor. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo companheirismo, obrigado aí pelo compromisso aí no canal. E agora sim nós encerramos esse vídeo e nós nos vemos então na 11ª lição, a antepenúltima lição dessa série, onde nós vamos começar agora a estudar a história de José, o mestre dos sonhos. Então fiquem com Deus, se cuidem até lá. Tchau, tchau, pessoal.